Olá, meninos, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava, né, de dar aulas para vocês. Eu queria muito que esse reencontro nosso tivesse acontecendo lá na escola, né, presencialmente, para a gente poder conversar, se abraçar, mas infelizmente, né, com o coronavírus, isso ficou impossível. E que então nossos encontros de agora em diante vão ter que ser aí virtualmente. Mas eu quero deixar aqui registrado o quanto eu senti falta de vocês, o quanto eu senti saudades, né, da nossa rotina, das nossas aulas e como eu estou extremamente feliz com esse retorno, por mais que ele seja assim virtualmente, tá bom? Bom, de agora até o final do ano, então as aulas voltam, né, a ser ministradas por mim e nós vamos então dar continuidade aos nossos conteúdos. Portanto, nós vamos aqui fazer uma recapitulação, nós vamos estudar o que é o Antigo Regime. Então, o tema da nossa aula de hoje é Antigo Regime. E antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de dizer para vocês que o esquema das nossas aulas vai permanecer da mesma forma como era antes, né? Vocês vão fazer relatórios dessas aulas. Vanessa, mas como assim relatório? Toda aula igual era na escola. E que, na minha opinião, é até mais fácil do que quando a gente estava lá presencialmente fazer esses relatórios. Uma vez que vocês podem pausar o vídeo, né, printar a tela de algum slide que você considera importante. Então, na minha opinião, a gente precisa, já que estamos nessa, né, já que estamos em isolamento, já que estamos nesse esquema de aulas remotas, que nós saibamos aproveitar os benefícios de ter uma videoaula, tá? Então, teve dúvidas? Volta, escuta de novo o vídeo, permaneceu com dúvida? Anota, manda para mim lá no WhatsApp, né? Eu estou disponível, assim como todos os outros professores da escola, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, não se esqueçam, relatório, dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, não fiquem acanhados, pode mandar a mensagem lá que a gente vai conversar e vai esclarecer a sua dúvida, tá? Então, vamos para a nossa aula. Como eu disse, o tema da aula de hoje é Antigo Regime. Preparei aqui para vocês um material bem interessante para a gente entender o que foi o Antigo Regime, quais as características desse modelo, né, desse conjunto de características, né, porque o Antigo Regime é, na verdade, um conjunto de características da sociedade francesa, principalmente, né, características da sociedade, características políticas, características econômicas, características culturais, tá? Todo esse conjunto dessa sociedade, como eu disse, dessas características, vão ser denominados por Antigo Regime. Antes da gente continuar, é importante que você saiba, né? Mais uma vez eu vou repetir isso, todas as vezes eu falo a mesma coisa e vou repetir, porque é importante. As pessoas que viveram nesse período do Antigo Regime não tinham noção que elas viviam no Antigo Regime. Nós denominamos de Antigo Regime depois que passou esse período, né? Então, os historiadores vão olhar para trás, olhar para tudo aquilo que aconteceu e dar um nome àquela época, tá? Então, Antigo Regime, beleza? Vem aqui comigo na apresentação para a gente entender melhor esses conceitos e como que essa sociedade aqui do Antigo Regime funcionava, tá? Coloquei aqui para vocês, né, um quadro que representa e muito as características desse Antigo Regime, né? Aqui o rei Luís XIV, né, conhecido como Rei Sol, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele, sobre a construção da imagem do rei Luís XIV para o Antigo Regime, né, e a importância da figura dele para esse absolutismo francês. Dá pra gente perceber aqui um lugar totalmente luxuoso, né, com muitos quadros, com cerâmicas, frutas, né, as vestimentas, perucas, tudo isso compõe, tudo isso faz parte
dessa sociedade que nós estamos chamando, né, desse período da história que nós chamamos de Antigo Regime. Eu criei uma lógica aqui, então, para a gente conseguir compreender, tá? Primeiro nós vamos falar sobre o conceito do Antigo Regime, depois nós vamos falar sobre o absolutismo, suas características e os diferentes absolutismos que existiram nessa sociedade europeia. Vamos falar sobre as características da sociedade de corte, depois sobre a economia dessa sociedade do Antigo Regime e, por fim, os autores, né? Quais são os autores que vão legitimar esse Antigo Regime? Então, vamos lá. Primeiro, o conceito. O que é o Antigo Regime? O Antigo Regime é o termo que designa o modo de governo do Estado e da sociedade francesa durante a Era Moderna. Embora existam vários outros exemplos de reinos que podem ilustrar o conceito da monarquia do período, como a Espanha e a Inglaterra, a expressão em si costuma identificar predominantemente o modo de ser do Estado francês durante o período da dinastia Bourbon, antes da eclosão da Revolução Francesa. Olha só que interessante, meninos. O Antigo Regime, então, é esse conjunto de características que eu disse para vocês, características políticas, características da sociedade, que nós vamos chamar de sociedade de corte, e características econômicas, não esquecendo das características culturais também, né, que, querendo ou não, vão estar inseridas nessa sociedade de corte também. Tá? Então, o Antigo Regime é esse conjunto, né, de características dessa sociedade. Nós estamos falando aqui principalmente dessa sociedade francesa, onde vai ser mais latente, tá? Isso não quer dizer que outras sociedades não vão vão ter características semelhantes, né? Como, por exemplo, o absolutismo na Inglaterra, o absolutismo em Portugal, né? O absolutismo, aqui como está no slide para vocês, na Espanha, tá? Só que na França, esse absolutismo ele é mais intenso do que nos outros locais, tá ok? Para ficar mais claro ainda, para a gente entender o que é essa era moderna, eu trouxe aqui aquela já conhecida por vocês linha cronológica, né? Desde o ano passado eu mostro para vocês essa linha cronológica, porque é interessante vocês saberem se localizar na história. Então, nós estamos falando dessa idade moderna, nós estamos falando aqui, ó, neste período aqui que vai entre 1453 até 1789. Então, o Antigo Regime, ele vai se estabelecer nessa sociedade europeia entre os séculos 16, basicamente, né? Entre os séculos 16, porque finalzinho do 15, né? Mas se consolida no século 16, até o século 18, no ano de 1789, quando vai acontecer a Revolução Francesa, que é um outro marco cronológico que muda, né, a sociedade da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E aqui, meninos, fazendo um parênteses, né, e mais uma vez eu digo para vocês, tudo é um processo histórico. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Lembre-se que eu falei para vocês aqui, por exemplo, né, o evento que vai marcar a mudança dessa sociedade aí, da Idade Média para a Idade Moderna, é a queda de Constantinopla em 1453. Então, quer dizer que eles dormiram lá em 31 de dezembro, sabendo que estavam na Idade Média e acordaram no outro dia tendo noção de que estava vivendo uma idade moderna? Óbvio que não, né? Isso é um processo histórico, tá? Então, por exemplo, aqui para a consolidação, para a existência desse absolutismo, para a construção desse Antigo Regime, passou-se por alguns eventos importantes, por alguns processos históricos importantes, como, por exemplo, renascimento cultural, renascimento científico, renascimento comercial e principalmente formação das monarquias nacionais, né? A centralização do poder nas mãos de um rei, nas mãos de um monarca, que é justamente um dos conceitos de absolutismo, tá bom? Então, lembrem-se disso, não se esqueçam, tá legal? Voltando aqui, só lembrando esse daqui, né, é o rei Luís XIV, daqui a pouco vai ter uma fotinha e nós vamos analisar como ele vai construir essa imagem de Rei Sol.
tá? Vindo para o segundo balãozinho aqui, nós vamos falar sobre a questão política, as características políticas desse antigo regime. Então, dentro desse antigo regime, a forma de governar era denominado absolutismo, ou seja, o poder ele estava centralizado nas mãos do rei. Alguns historiadores, e até o conceito que eu trouxe aqui para vocês, falam o seguinte: o poder absoluto, o absolutismo é o quê? O poder absoluto nas mãos do rei, quer dizer que o rei tem um poder absoluto. Muito cuidado com esse tipo de afirmação. Tá errado? Não tá. Cuidado só porque dá a impressão de que o rei poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. E não é bem assim. Por quê? Porque existe toda uma burocracia por trás, tá? E isso até mesmo falando do rei Luís XIV. Vocês vão fazer uma atividade para mim depois, né, nas próximas semanas, justamente sobre isso. E eu vou mostrar para vocês que existia toda uma burocracia, uma espécie de conselho consultivo, tá? Outro exemplo que é complicado da gente falar, que poder absoluto, né? Como se ele fizesse tudo aquilo que ele queria ali, não importando, não consultando ninguém, enfim, né? A existência do parlamento na Inglaterra, né? O que era esse parlamento? O parlamento ele tinha que ser consultado, né, periodicamente para aprovação de leis, né, para ali ter essa consulta, né, para haver aí essa espécie, esse conselho para o rei ou rainha da Inglaterra, tá bom? Então, olha só, vamos ler aqui, isso vai ficar claro ao longo da aula, tá? O que é absolutismo? O absolutismo foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da monarquia da burguesia mercantil. Lembrando, mais uma vez, como eu acabei de falar, esse absolutismo, ele vai sendo construído ali nessa passagem, né, desse processo histórico entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Então, é uma construção dessa centralização do poder nas mãos deste rei. E que interessava não apenas para esse próprio rei a centralização do poder em suas mãos, mas interessava também para a burguesia e interessava principalmente, né, também para a nobreza, tá? Então, ambos vão apoiar essa centralização do poder nas mãos desse rei. O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XVIII e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Lembrando mais uma vez que esse poder absoluto não quer dizer que ele poderia fazer tudo aquilo que ele queria, tá bom? Porque existia uma burocracia. Lá na França já existia essa burocracia, ok? Aqui só pra gente comentar, né? Essa é a rainha Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, que foi aí um dos grandes nomes. Nós vamos falar ainda muito sobre ela, principalmente quando a gente chegar lá na Revolução Inglesa, tá bom? Passando aqui o nosso slide, vamos falar um pouquinho sobre as características desse Estado absolutista, né? Ou seja, como que ele funcionava. Olha que interessante esse historiográfico que eu trouxe. Primeira característica: existia um sistema legal, né, que tendia a se unificar, ou seja, um único conjunto de leis a serem obedecidas por todos os habitantes. Percebam, essas características são aqui detalhes que vão, digamos, definir esse antigo regime, definir esse absolutismo, tá? Então, nesse primeiro momento, esse primeiro quadrado aqui que a gente leu, esse primeiro quadrado, sei lá o que é isso, existe, então, essa necessidade de unificar essa lei dentro desse território, tá? Dentro desse território francês, dentro desse território inglês e assim sucessivamente, tá? Segundo, códigos e sistemas administrativos operados por pessoal especializado. É a burocracia que eu tô falando para vocês. Pessoal especializado em administrar. A concentração do poder material e espiritual. O que isso significa? A gente vai ver lá na última parte, nos legitimadores, né, nos autores legitimadores desse absolutismo, que o rei, ele é a personificação de Deus, né? Quem fala sobre isso, quem escreve sobre isso,
é o Bossuet, né? Ele fala que existe o poder divino dos reis. O rei, ele demonstra, se constrói uma imagem em torno desse rei, como se ele fosse enviado por Deus para administrar, para governar, né? Inclusive, a coroação, ela é feita pelo Papa, né? Ela é feita pela igreja. Então, ao ver essa coroação, isso legitimava também o poder desse rei. Isso é muito importante para aquela sociedade, né? Toda vez que eu explico, né, sobre o Antigo Regime, eu falo, gente, quem questiona, né, nessa conjuntura de uma sociedade extremamente cristã, quem vai questionar Deus? Ninguém. E se o Papa, representante, né, da igreja, representante maior dessa igreja, vai coroar um rei, ele está legitimando a ação desse rei, tá? Então, esse absolutismo, esse rei, ele vem aí representando esse Deus. Tanto é que o rei Luís XIV vai falar uma frase muito interessante, né, que vai ser simbólica em relação a ele, que o Estado sou eu. Ele é a personificação do Estado, tá? Além disso, além de ser essa personificação do Estado, ele personifica também essa vontade divina, né? Deus quis que ele administrasse, tá? Isso legitimava o seu poder, ok? Próximo aqui. Controle da economia pelo Estado. Lá na frente nós vamos falar sobre a característica econômica desse antigo regime. Existia um sistema de arrecadação de impostos para sustentar exércitos e funcionários da corte. Meninos, isso é muito importante ser entendido, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como essa sociedade é dividida, né? E vocês vão ver que quem pagava esses impostos era um terceiro estado, que a gente vai chamar de terceiro estado, que era o povão mesmo, né? Eles sustentavam o luxo dessa sociedade de corte. E vocês vão perceber ao longo dessa aula como essa sociedade de corte era extremamente luxuosa e cara, tá bom? Eliminação da autonomia das cidades, né? Então, as cidades todas teriam que responder, que estar aí, submissas ao rei, né? Justamente a característica de centralização do poder nas mãos desse rei. O enfraquecimento dos poderes locais, regionais ou provinciais. Percebam que isso daqui que eu trouxe para vocês está mostrando essas características que vão se desenvolvendo e fortalecendo, né? Vão configurando, aí, desenhando esse absolutismo, tá? O apoio da igreja local ou mesmo o seu controle pelo rei, como eu disse para vocês, já essa relação entre a igreja e o rei, esse poder que existia pelo fato do rei ser aí coroado pelo Papa, né, pelo rei ser considerado aí um representante de Deus aqui na Terra, tá? Por último, o exército a serviço do rei e dependente dele. Essa imagem aqui é justamente aí o parlamento inglês reunido com a rainha Elizabeth I, tá? Aqui, inclusive, tem a legenda para vocês aí conseguirem identificar, tá? Próximo, como eu disse para vocês, a gente ia falar sobre a construção da imagem desse rei. E isso é extremamente importante e interessante. Por quê? Esse rei, ele tinha que ser forte, né? Ele tinha que representar, demonstrar para essa sociedade que ele era forte, que ele conseguiria administrar bem essa sociedade, tá? Então, toda a sua vestimenta, os palácios, né, os jardins, todos eles vão ser bastante imponentes, que era justamente para demonstrar essa força do rei. Mas não era somente o rei, é também do Estado, porque, mais uma vez, o rei personifica o Estado. Então, se o rei aparece, né, aparenta ser forte, ser convicto de suas ações, ser luxuoso, isso demonstra que o Estado é o quê? Forte, que o Estado é rico, portanto, tem uma economia fortalecida, tá bom? Então, vem cá comigo, o texto é um pouquinho grande, mas compensa, tá? Vem comigo que a gente vai entender aí como que essa imagem do rei Luís XIV foi sendo construída para que ele fosse aí respeitado, para que ele se demonstrasse, né, como uma pessoa forte e luxuosa. Olha só.
É um texto de uma historiadora que eu particularmente gosto bastante, que é da Lilia Schwartz, tá? A referência tá aqui no finalzinho. Bom, elaborada tal qual um grande teatro, um teatro do Estado, a atuação do rei se transforma em performance. Os trajes viram fantasias. Na verdade, esculpida de maneira cuidadosa. A figura do rei corresponde aos quesitos estéticos necessários à construção da coisa pública. Saltos altos para garantir um olhar acima dos demais, perucas logo ao levantar, vestes magníficas mesmo nos locais da intimidade. Enfim, trata-se de projetar a imagem de um homem público, caracterizado pela ausência de espaços privados na convivência. Tal qual um evento multimídia, o rei estará presente em todos os lugares. Será cantado em verso e prosa, retratado nos afrescos e alegorias, recriado como um deus nas estátuas e tapeçarias. Percebam, meninos, então, como essa imagem está sendo construída. Salto alto para demonstrar superioridade, peruca. Daqui a pouco a gente vai ler um relato, né, de um historiador, de outro historiador que eu gosto bastante, que é o Norbert Elias, que vai contar pra gente como era o ritual do acordar do rei Luís XIV, né? Como era luxuoso e era uma honra assistir, né? Depois eu vou contar uma outra história para vocês e indicar uma cena de um seriado que é muito bacana, que é o Outlander, que mostra um pouco dessa questão, dessa intimidade e que tem a ver com a relação entre público e privado nesse período do Antigo Regime. Como aqui a Lilia Schwartz deixa claro no seu texto, dá pra gente perceber que o público e o privado aqui se misturam, tá bom? Vamos continuar aqui pra gente entender melhor ainda essa construção da imagem do rei Luís XIV. Senhor de um ritual cujo controle é por princípio impecável, o monarca transforma seu exercício diário numa grande dramatização. Equilibra-se no poder por meio da concessão alargada e programada de títulos, medalhas e privilégios. Dádivas que carregavam a imagem do líder. Esses rituais de consagração da monarquia acabam ajudando a cultuar e estender a própria personalidade do rei, que dessa forma paira muito acima de seus súditos. Tá vendo como tudo é uma construção, tá? A imagem dele, como ele era aí representado nos quadros, como ele era bordado nas tapeçarias, tudo isso era muito importante para a construção aí desse Estado. Como eu disse, se ele aparecesse dessa forma, isso simbolizava que o Estado francês era forte, era luxuoso, ou seja, era rico, né? Então isso era muito importante para essa construção da sociedade, tá? Olha aqui o ritual pra gente entender um pouquinho como que acontecia esse despertar, né? Era um evento, gente, era um evento. Pro cara acordar era um evento. Mais uma vez, o texto é grande, mas compensa, tá? Não sai do vídeo, presta atenção aqui no texto, porque eu juro por Deus que vai compensar, tá? Olha só. O ritual de despertar do rei Luís XIV. De manhã, geralmente às 8 horas, e em todo caso, num horário por ele determinado, o rei é acordado pelo primeiro criado de quarto, que dormia aos pés de sua cama. As portas são abertas para os pajens. Nesse momento, um deles acaba de dar a notícia ao Grand Chambellan. Francês tá, ó, só que não. E ao primeiro fidalgo de quarto. Um segundo dirigiu-se à cozinha da corte para providenciar o café da manhã. E um terceiro ocupa seu posto diante da porta, deixando entrar apenas os senhores que têm o privilégio de acesso. Meninos, e era um privilégio mesmo, viu? Ver o rei, assistir o rei Luís XIV acordar, vestir roupa, era um privilégio danado. Tá? A cena do filme que eu falei, do seriado que eu falei pra vocês que eu ia indicar, é o Outlander, acho que eu falei aqui já. Depois eu vou olhar o episódio e coloco pra vocês aí lá nos grupos, né? Mostra uma cena em que o ator principal da série, o Jamie, ele tá assistindo o rei fazer suas necessidades. Isso era uma prioridade, isso era um privilégio.
tá? Era um privilégio. E ele ainda dá conselhos, porque o rei estava com o intestino travado. E aí, nossa, ele ganha a atenção do rei ao ensinar o rei alguns truques para soltar o intestino. Legal, né? Volta pra cá. Esse privilégio seguia uma hierarquia muito precisa. Havia 6 grupos diferentes de pessoas com permissão para entrar um após o outro. Falava-se então das diversas entrées. Primeiro vinha a entrée familiar. Faziam parte dela, sobretudo, os filhos legítimos e os netos do rei, enfants de France. Tá demais esse francês, hein? Príncipes e princesas de sangue. O primeiro médico, o primeiro cirurgião, o primeiro criado de quarto e o primeiro pajem. Depois vinha a grande entrée, reservada aos grands officiers de la chambre et la garde-robe. Podia ser alemão, né? Eu consegui ler. E os senhores da nobreza a quem o rei concedera essa honra. Seguia-se então a première entrée para os leitores do rei, os intendentes para divertimentos e festividades, entre outros. Em seguida havia uma quarta, a entrée de la chambre, que compreendia todos os restantes officiers de la chambre, além do grand harmonier, o grande capelão, os ministros e secretários oficiais, os conseillers d'État, os oficiais da guarda pessoal, os marechais de França e assim por diante. A admissão para a quinta entrée dependia em grande medida da boa vontade do fidalgo de quarto e, naturalmente, do favorecimento do rei. Incluíam-se nela senhores e senhoras da nobreza que recebiam tal favorecimento, a quem o fidalgo de quarto deixava entrar. Assim, eles tinham o privilégio de se aproximar do rei antes de todos os outros. Finalmente, havia ainda um sexto tipo de entrada, que era o mais disputado. Nesse caso, não se entrava pela porta principal do quarto, mas por uma porta traseira. Era uma entrée aberta para os filhos do rei, incluindo também os ilegítimos, e mais suas famílias e os genros. Pertencer a esse grupo significava um grande privilégio, pois os envolvidos tinham permissão de entrar a qualquer hora nos gabinetes do rei, a não ser que ele estivesse em conselho ou tivesse começado um trabalho especial com seus ministros, podendo permanecer no quarto até que o rei saísse para a missa, mesmo quando ele estivesse doente. Meninos, olha que relato interessante. Para pensar. O cara fazia um evento todos os dias que ele acordava. E as pessoas disputavam assistir, né, esse grande espetáculo. Tudo isso, meninos, tinha um propósito. Tudo isso, né, fazia com que essa sociedade de corte do antigo regime se construísse, né, as suas características. Tá? Como eu disse mais uma vez, essa construção dessa imagem de um rei forte, de um rei luxuoso, de um rei importantíssimo, tá bom? Vista essa questão do absolutismo, nós vamos entender agora como funcionava essa sociedade, né? Essa sociedade de corte, como essa sociedade estava dividida. Vamos lá. A sociedade de corte, pausa aqui pra gente entender essa imagem, olha só. Essa imagem aqui é muito interessante, é uma charge, já caiu em vestibular, já vi várias vezes essa imagem aqui em exercícios, né? Ela simboliza justamente os 3 estados que vão compor essa sociedade, tá? Aqui nós temos essa pessoa, né? Esse senhor com a aparência aí de cansado, de mais velho, né? Precisando de uma bengala, representando o terceiro estado, ou seja, a população que vai carregar essa sociedade de corte, tá? Então, aqui seria ele, o terceiro estado, tá? Essa figura aqui, que inclusive tem um crucifixo que está à frente, representa então a igreja, representa o clero. Ela compõe essa sociedade de corte, tá? Esse que está atrás representa a nobreza,
tá? Que compõe essa sociedade, que representa aí esse primeiro estado. Nós vamos ver melhor aqui ao analisar a pirâmide daqui a pouco. Mas se atentem a essa imagem, porque ela é muito importante e representa muito, né, das características dessa sociedade do antigo regime. Olha só a divisão aqui, né, dessa sociedade de ordens, dessa sociedade estamental. E aqui pausa para a gente entender o que é isso, tá? Uma sociedade estamental é uma sociedade dividida em estamentos, dividida em estados, e que uma das principais características, não existe tanta mobilidade social. Vai existir alguns casos de mobilidade social? Sim, a gente vai falar agora mesmo da questão da nobreza, tá? Mas isso acontecia com frequência, era fácil? Não, tá bom? Então, com pouquíssima mobilidade social. Uma sociedade estamental é uma sociedade dividida em estamentos, em estados e que teria pouca mobilidade social. Olha aqui essa pirâmide que vai ficar bem claro para vocês entenderem o que é o antigo regime, tá? Como era essa sociedade do antigo regime. Aqui embaixo, né, começando por baixo, nós temos essa ordem, né, não privilegiada, ou seja, as pessoas que não eram privilegiadas, que não compunham aí essa sociedade que vai viver com privilégios, tá? Era o terceiro estado, que era basicamente a burguesia e o povo. Olha as funções aqui desse terceiro estado. Assegurava as atividades produtivas, ou seja, eram eles que trabalhavam, né, que produziam, eram eles que estavam ali trabalhando, tá? E era a maior parte da população. Quem era essa burguesia? Eram os homens de letras, comerciantes, donos de oficinas, pequenos e médios proprietários rurais, né? Tem dificuldade de firmar-se. Meninos, lembrem-se que lá desde o ano passado, sim, lá desde o ano passado, a gente fala sobre essa burguesia lá do final da Idade Média. Lembrem-se deles, que eram comerciantes e tal. Essa burguesia, ela vai se ascendendo aqui na sociedade, tá? A gente vai falar daqui até lá as revoluções burguesas, vai falar muito sobre isso, sobre essa ascensão dos burgueses nessa sociedade. Aqui ele compunha o terceiro estado, tá bom? O povo eram os camponeses, artesãos, pescadores, escravos, mendigos, enfim. E aqui nós temos as ordens privilegiadas, ou seja, os estamentos, os estados privilegiados, que iriam gozar aí do luxo proporcionado pelos impostos que eram pagos pelo que eram, né, cobrados para o terceiro estado, ou seja, o terceiro estado pagava esses impostos e sustentavam essa sociedade de privilégio. Como mostra lá na charge que a gente mostrou agora há pouco, tá? Então aqui embaixo nós temos a nobreza, e essa nobreza, como eu disse para vocês, são classificações, tá? A nobreza que eu disse para vocês, que é interessante, que mostra essa ascensão social, é a nobreza de toga. A nobreza de toga eram os burgueses que, enriquecidos, conseguiam comprar títulos, né? Conseguia comprar o título de nobreza. E aí ele passa a ser não mais um burguês, mas um nobre, né? Uma nobreza de toga, tá? É nesse caso que existe uma ascensão, uma possibilidade de ascensão social. Era difícil acontecer, mas acontecia, tá bom? Tinha aqui então o clero, que se dividia em alto e baixo clero, e o mais importante de todos, obviamente, no topo de tudo, o rei, tá? Quais eram as suas funções e quem eram essas pessoas, né? Eram uma pequena parte da população, possuíam grande parte das terras, dos rendimentos, estavam isentos de quase todos os impostos. Desempenhavam os cargos político-administrativos, os cargos político-administrativos mais importantes, tá? Então, esse primeiro e segundo estado geralmente não pagavam impostos, né, na sua grande parte, e gozavam aí, como eu disse para vocês, desses privilégios. Vista essa questão da sociedade, vamos entender agora a economia, né, desse conjunto, desse antigo regime. Como eu disse para vocês, o antigo regime é composto por características na política, absolutismo,
da sociedade, que é essa sociedade de corte, e por último aqui nós vamos falar sobre essa questão econômica, que é o mercantilismo, tá? Provavelmente vocês já estudaram, já ouviram falar sobre esse mercantilismo, nós vamos dar aqui uma recapitulada, tá bom? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial, tá? Então, o mercantilismo é esse conjunto de práticas que vai existir, né, nessa sociedade do Antigo Regime entre os séculos 16 e 18. Alguns historiadores falam que esse mercantilismo é uma espécie de pré-capitalismo. Outros gostam de utilizar esse conceito, como eu coloquei aqui para vocês, de capitalismo, comercial, tá bom? Eu trouxe aqui uma espécie de mapa conceitual, mapa mental, que eu montei, que fica bem ilustrativo, tá? Pra gente entender as características, esses conjuntos, essas práticas que formam o mercantilismo. Olha só, o mercantilismo, né, como eu disse, um conjunto de práticas econômicas que visam esse acúmulo de capitais. Acontece no período do Antigo Regime, entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII. O objetivo desse mercantilismo era o fortalecimento do Estado e o enriquecimento da burguesia. Lembra que eu falei para vocês que o rei, era importante ele construir essa imagem luxuosa para ele mostrar também a riqueza, tá? Mostrar que ele era forte. Tudo isso está interligado, está relacionado, ok? Olha só essas práticas. Como eu disse, o mercantilismo é esse conjunto de práticas. Mas quais são essas práticas? Primeiro, o metalismo. A riqueza da nação medida por meio do acúmulo de metais preciosos. Como você sabe que uma nação é rica? Se ela tem muitos metais preciosos, principalmente o ouro e prata, tá? Então, eles vão buscar metais preciosos. Percebam aqui, na medida que a gente for falando sobre mercantilismo, que tudo está interligado, tá? E, inclusive, está interligado ao que aconteceu aqui no processo de colonização no Brasil, que vocês já viram, tá? Então, segunda característica, segunda prática, balança comercial favorável, vender mais, ou seja, exportar e comprar menos, importar menos. Isso faz com que haja uma manutenção do lucro. Então, quando você vende mais do que compra, você lucra, né? E isso é importante, isso se chama balança comercial favorável. Terceiro, colonialismo, e é aqui que entra, né, a questão da colonização, da conquista dos portugueses aqui no Brasil. O colonialismo, a conquista, a dominação de novos territórios para além-mar. Eu acredito que vocês já viram, né, as grandes navegações e a colonização do Brasil. Quarto ponto, quarta prática, a intervenção estatal, o controle, meninos, o controle da economia pelo Estado. Isso a gente já viu, inclusive, lá nas características naquele infográfico, lembra que eu trouxe para vocês lá no comecinho? Sobre as características desse absolutismo? Pois é, isso é importante. A economia, ela vai estar aqui centralizada, né, nas mãos desse Estado. E quem era o Estado? O rei. Quinta característica, quinta prática, escravismo, né, o tráfico negreiro. Dominação e comercialização de outros povos. Isso também está inserido dentro dessas práticas mercantilistas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, porque o mercantilismo é muito importante, envolve vários outros conteúdos nossos, tá bom? Por último, então, nós vamos ver aqui os autores, né? Aqueles que legitimavam o poder dado a esses reis. Mais uma vez, eu sugiro que vocês tirem prints, tá, meninos? Porque aqui tem um resumão bem fácil, bem bacana sobre esses autores. Olha só, nós temos o Nicolau Maquiavel, que vai escrever O Príncipe. Ele é muito conhecido, né, na sociedade, por ser denominado a ele a famosa frase de que os fins justificam os meios. Aqui nós temos o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes é conhecido por escrever um livro muito conhecido chamado Leviatã. Ele diz que, segundo Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Isso significa, meninos, que na teoria deles, o ser humano vivia isolado, né? Vivia de forma solitária, e o que gerava muitas disputas. Para haver o controle dessas guerras, dessas brigas, haveria então
o estabelecimento de um contrato. Não era um contrato por escrito, né? Cada pessoa iria assinar esse contrato dando poderes para o rei, por exemplo. Não, é um contrato ideológico, é um contrato psicológico, tá? Então, dando esse controle dessa sociedade aí para o rei, para que acabasse esses conflitos, para que acabasse essas guerras, tá? Depois nós temos aqui o Jacques Bossuet, que, como eu disse para vocês, vai ser o criador dessa ideia da teoria do direito divino dos reis. Tá? Então, o rei é o representante aí de Deus na terra, por isso muito importante e que deve ser respeitado. Okay? Esses 3 autores são os principais autores que legitimam, ou seja, que afirmam, que dão fundamento para essa noção desse antigo regime, tá? Que falam, olha, não, por causa disso, por causa daquilo, é importante ter um rei. Vamos obedecer esse rei, inclusive, tá bom? Bom, meninos, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, né, com o tema Antigo Regime. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu considero que o Antigo Regime é um conteúdo muito importante e muito fácil de ser entendido, né? Mas, é óbvio, se vocês tiverem dúvida, mais uma vez eu repito, né, escreva para mim lá no WhatsApp que a gente vai conversar e tirar a sua dúvida. Não fique com ela, porque o Antigo Regime, entender essa lógica dessa sociedade, é fundamental para entender as revoluções burguesas que a gente vai ver de agora para frente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, mais uma vez, manda lá no WhatsApp. Foi excelente falar com vocês e até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.